E, a princípio, nosso artigo ele está em andamento, né? O orientador é o utilizado, depois está presente no momento. E o título do nosso artigo chama-se Atendimento Social aos Profissionais do Sexo, uma revisão sistemática da literatura. O intuito dessa pesquisa é justamente trazer luz para essa população que é tão marginalizada, invisibilizada, né? E trazer assim, uma atenção mais humanizada para essas trabalhadoras, né? A gente não vai desconsiderar aqui a existência de homens que também exercem a prostituição, mas o foco da pesquisa é justamente trazer as trabalhadoras mulheres, cis e trans. A gente vai discutir a respeito das violências e dos estigmas que permeiam essa profissão e de possíveis prejuízos e transtornos que acometem essa população. Dos objetivos, a gente pretende levantar a realidade de vida dessas mulheres, quais são os tipos de violência que elas sofrem e que tipo de atendimento psicossocial tem sido feito para com elas, né? Quando é feito. Das metodologias, a gente, como citado de uma revisão sistemática, a gente fez um levantamento bibliográfico em 3 bases de dados eletrônicos, sendo a BBS, Cielo e periódicos CAPS. No período de 10 anos, então de 2012 até então, com filtro para idioma português, nós encontramos um total de 28 artigos, que é uma quantidade muito pífia, se a gente for analisar aí, se comparado com outros temas que são publicados com uma quantidade muito maior, com uma frequência muito maior, né? Essa seria uma das justificativas também para abordar esse tema, da quantidade muito pequena de artigos, principalmente no Brasil, que falem a respeito de prostituição. O que a gente reparou também é que a maioria dos artigos encontrados, eles foram elaborados pela área da enfermagem. Pouquíssimos feitos por psicólogos ou psiquiatras. Então, assim, existe uma defasagem, um desinteresse para com essa população da comunidade científica e da ciência psicológica. Seria de grande valia que psicólogos e psiquiatras se interessassem mais pelas vivências dessas mulheres, desses homens que se prostituem, para saber como lidar com esses problemas, né? A questão da invisibilidade faz com que, como essa população é tão invisível, acaba que os seus problemas também são invisíveis, né? A gente precisa elucidar um pouco mais esse universo. Como ainda está em andamento, a gente não tem muitos resultados, gente. É uma pesquisa que tem apenas 3 meses, né? Mas vamos fazer o que a gente tem até esse momento. Dos resultados, a gente encontra, assim, violência de gênero em todos os artigos que a gente separou. Gente, perdão, esqueci de falar a respeito da metodologia, que a gente encontrou 28 artigos no total, porém, somente 12 foram selecionados para revisão. Os 16 que foram excluídos, eles foram excluídos por quê? Alguns falavam a respeito de prostituição no exterior, de brasileiras que foram para fora, e não é o intuito da pesquisa no momento. E outros falavam a respeito de cirurgias plásticas feitas por prostitutas, que também não é o intuito do momento. Vou voltar para os resultados. Todos eles relatam violência de gênero, desde moral a violência física. Nem todas as mulheres entrevistadas relataram violência física, mas todas relataram violência moral ou psicológica em algum momento. A começar pela própria família, né? Aquela coisa de ter que se esconder, de trabalhar escondido, trocar de identidade, a começar pela própria troca do nome, né? De não poder se autoafirmar, se assumir enquanto prostituta ou como queira ser chamada. Tem um artigo muito interessante feito em 2014 pelo Vital, que eles fizeram uma pesquisa com testes psicológicos, né, numa amostra de 216 mulheres em Minas Gerais. E o intuito da pesquisa deles era justamente detectar possíveis transtornos mentais comuns, que eles chamaram de TMC. E, infelizmente, né, existe um índice de mais de 60% de depressão e ideação suicida dessas mulheres comparado com a população em geral, que é um índice considerável, né? Outro dado coletado com esse artigo foi a iniciação precoce de muitas delas. Então, assim, antes mesmo de completar 18 anos, já estavam se prostituindo. Um outro dado seria a baixa escolaridade, juntamente com a iniciação precoce, que dificulta, né, a saída dessas mulheres do exercício da prostituição e faz com que elas permaneçam por muito mais tempo do que elas desejariam se prostituindo, né? A gente não vai desconsiderar também a existência de mulheres que se prostituem com um certo prazer pela profissão, né, com um certo orgulho, e elas têm o direito de se prostituírem, né? Hoje já se discute a respeito disso.
nem todas querem sair do exercício, mas a gente vai focar um pouco mais aqui nas que não tem essa possibilidade. Aquela que no momento a prostituição foi a melhor opção, né? E toda a estigmatização do ofício faz com que essas mulheres também tenham aí crises de identidade, autoestima muito baixa, a questão de trabalhar em clandestinidade, não ter uma regulamentação, né? Se sentirem muito segregadas, né, em sociedade. A questão da não regulamentação também é uma questão, eu não vou adentrar a questão jurídica aqui porque não dá tempo, isso vai ficar mais pro artigo mesmo, só que tipo assim, a questão da não regulamentação faz com que não haja uma fiscalização nesse meio, o que contribui para que menores de idade estejam se prostituindo sem poderem, e também o fácil acesso a drogas pesadas nesse ambiente, já que não há uma fiscalização, então tudo é permitido nesses lugares, né? E o uso e abuso de substância por muitas delas, todas elas relatam vício em alguma substância, seja do mais básico, tabaco e álcool, a cocaína e crack. Eu trouxe aqui a questão do estigma, né? Que, assim, há diversas formas de se nomear a mulher que se prostitui, né? Em cada cidade, dependendo da cultura, utilizam uma palavra, né, para nomear essa pessoa. Eu trouxe algumas palavras que vocês podem ver depois nas formas se quiserem. Eu acho que aqui em São Paulo as palavras mais comuns seriam prostituta, puta, garota de programa ou acompanhante. E independente da terminologia, todas elas carregam a mesma problemática, que é a questão do estigma, né? E o estigma nada mais é que a visão excludente e marginalizadora de um grupo em cima do outro, né? E o Erving Goffman traz um conceito muito interessante, que ele nomeia o estigma como a situação do indivíduo inabilitado para a aceitação social plena, que infelizmente é a condição da prostituta desde sempre, a aceitação em sociedade, né? Justamente por se tratar de um trabalho que envolve o corpo, principalmente o corpo da mulher, num contexto sexual e sexo ainda é tabu, é porque esse estigma existe em volta desse ofício. No próprio meio da prostituição existe um preconceito entre elas da forma como gostam e preferem serem chamadas, né? Porque, por exemplo, existem garotas de programa que não gostam de ser chamadas de puta. Digamos que o termo puta, dentre todas as terminologias, é o que mais é pesado, que tem a maior carga negativa, né? Que tem toda essa conotação assim, extrema. Então a gente utiliza essa palavra para xingar o outro, né? Só que em contrapartida, existem as garotas de programa que fazem questão de serem chamadas de puta como um ato político mesmo, uma forma de se autoafirmar e exigir respeito em cima dessa afirmação, né? Me remete muito assim, a questão das travestis, né? Que algumas mulheres gostam de ser chamadas de mulheres trans e outras preferem ser chamadas de travesti como um ato político mesmo. E é muito semelhante aqui esse movimento. A Gabriela Leite, ela traz essa colocação que eu acho muito bonita de um dos livros dela, chamada Eu, Mulher da Vida, que é como ela gostava de ser chamada enquanto viva, né? E ela fala que chamar a prostituta de mulher da vida é uma expressão reveladora. Muitas mulheres não gostam, mas eu acho perfeito. A vida é o espaço em que se pode viver o desejo, a fantasia. Nesse espaço, a prostituta faz seu trabalho profissional cotidiano e anônimo, atua na vida. E em outras profissões também há tantas mulheres da vida. Enfermeiras, professoras, operárias, secretárias, atrizes, cantoras, terapeutas, lavadeiras, escritoras, cada uma em seu campo de trabalho. E aí ela coloca um questionamento muito interessante, que é qual é o campo de trabalho de uma prostituta? É o do desejo, eu disse há pouco, da fantasia, do sonho e do mistério. E eu acho assim, esse trecho muito lindo. Eu sou uma fã da Gabriela. E assim, eu vou falar um pouco da Gabriela Leite. Ela é um nome de muito peso, assim, que tange o ativismo em prol da prostituição aqui no Brasil, né? Ela é uma das grandes representantes do ativismo. Juntamente com a sua parceira Lourdes Barreto, a Lourdes ainda está viva, né? Bem senhorinha, mas ainda está viva. A Gabriela Leite falece em 2013 devido a um câncer. E a Gabriela foi a primeira assim, a conseguir organizar politicamente várias prostitutas para irem à rua protestarem nos anos 80, enquanto elas estavam sofrendo uma repressão policial gigantesca, e onde elas eram desde roubadas, abusadas, torturadas por esses policiais, e de não poderem ali circularem na rua e trabalharem livremente muitas das vezes. Né? Hoje em dia, esse movimento, né,
político, ele tem o nome de puta ativismo ou puta feminismo, que ele é encabeçado pela Monique Prada, que é uma mulher cis, uma prostituta cis. A Mara Moira, Indianara Siqueira, que são duas travestis, prostitutas, inclusive a Mara Moira, ela é professora de literatura da USP. Se eu não me engano, ela é a primeira travesti, prostituta e professora, né? E ela tem um livro muito interessante, E Se Eu Fosse Puta? E elas encabeçam esse movimento assim, com muita garra aqui no Brasil. Obviamente que existem outras aí, ativistas do movimento em prol da prostituição, só que elas são as mais conhecidas, né? Pode passar. Das considerações finais, mais uma vez, gente, como está em andamento, né? Mas o que a gente reparou? Que a prostituta, ela sofre uma violência de gênero diferente da mulher que não é prostituta. Todas as mulheres em algum momento sofrem violência de gênero, porém, a diferenciação de uma violência para uma garota de programa e uma mulher que não faz programa é justamente a legitimação da violência. Né? A questão desse corpo que se prostitui e que está sendo violado em algum momento ali, ela não tem voz para denunciar, por exemplo. Muitas delas não denunciam, porque a sociedade tem a falsa ideia de que tudo que acontece durante um programa é permitido. E não é assim que acontece, né? Existe ali o tal do contrato verbal, só que as coisas ficam todas camufladas, é tudo muito implícito. E aí, com que cara que a prostituta chega na delegacia para falar assim, poxa, meu cliente me estuprou. Ela não consegue fazer isso. Mas ele pagou você, mas o que foi combinado? Então fica tudo muito vago, fica tudo ali muito... Elas vivem à mercê dessa violência, né? E aí acaba que as violências são invisibilizadas mais uma vez e vira uma rotina, vira um ciclo, né, gigantesco de violência em cima de violência. Então acho que a característica seria essa, né, da deslegitimação, desqualificação da violência sofrida pela prostituta, né, a não legitimação dessa violência e o silenciamento dessas mulheres. A gente pretende futuramente fazer um estudo mais empírico, uma pesquisa de campo, já que essa se trata de uma revisão sistemática, né? Porque a gente tem várias limitações quando se faz uma revisão, a gente queria fazer a parte teórica primeiro para futuramente até embasar o próximo artigo nesse daqui. E eu deixo aqui uma reflexão, né, um questionamento, se profissionais da ciência psicológica estão preparados ou sabem minimamente como se dão as vivências dessas trabalhadoras para acolher e intervir mediante as demandas apresentadas, porque a gente percebe que todo mundo sabe que a prostituição existe, mas pouco se fala a respeito, e eu fico me perguntando, será que os psicólogos estão pesquisando a respeito dessa população, né? Será que eles estão enxergando essa população? Será que eles estão interessados, né? Se chegar uma prostituta no seu consultório, você sabe como intervir nos problemas dela, tem todo esse preconceito, esse estigma que ela carrega? Eu trouxe algumas curiosidades que talvez seja curiosidade para alguém, mas vamos lá. Há 20 anos que a prostituição ela é reconhecida como profissão no Brasil, desde 2002 que ela tem um código na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. E se ela é reconhecida como prostituição, se ela é reconhecida como profissão, ela deve ser respeitada como tal, né? Outra curiosidade seria, existe o Dia Internacional da Prostituta, né? Que é o dia 2 de junho, que no Brasil ele é carinhosamente chamado de Puta Day, né? Algumas cidades comemoram, como por exemplo em Campinas, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas em Campinas, no Jardim Tatinga, é o maior campo de prostituição a céu aberto que existe. É um bairro inteiramente destinado à prostituição. E lá eles comemoram de verdade, assim, existem eventos que acontecem na rua, elas utilizam desse dia tanto para protestar quanto para comemorar, né? Só que a história desse dia ela não é tão bonita assim. Porque esse dia 2 de junho ele foi constituído Internacional da Prostituta em 75 na França, quando algumas francesas, que eram garotas de programa, saem às ruas para protestar porque duas amigas haviam desaparecido. Algumas prostitutas já vinham desaparecendo, algumas reapareciam vivas, porém torturadas e tudo mais. E duas mulheres haviam desaparecido e tinham sido encontradas mortas, violentamente torturadas e mutiladas. E elas vão às ruas e protestam por 10 dias consecutivos, assim, acampando, principalmente em frente às igrejas e em frente às delegacias. Foi um protesto gigantesco. Eu não vou me aprofundar porque a história é muito longa, mas é muito bonita, infelizmente é muito triste. Mas eu deixei
aqui o site do Mundo Invisível, que lá eles têm uma publicação que conta detalhadamente como foi o dia do protesto, né? E o Mundo Invisível é um site criado por aquelas 3 ativistas que eu comentei agora há pouco, que são as atuais, que as contemporâneas do Brasil, que é a Mara Moira, a Indiana Siqueira e a Monique Prada. Elas criaram esse site, lá elas alimentam ele com as informações assim, atuais e históricas da prostituição, principalmente do Brasil, mas elas trazem também assim, um contexto mundial, né, do que tem sido feito por aí, que país legalizou, que país regulamentou, como é que anda a movimentação da prostituição por aí. E é um site assim, muito rico, gente. Eu aconselho para quem tiver curiosidade, dar uma visitada, porque tem muita informação bacana. E eu trouxe aqui também 2 princípios que elas colocam no site, que é o tipo de slogan dela, assim, né, um jargão, que eu acho muito interessante, muito forte, que é: trabalho sexual é trabalho e nada deve ser dito sobre nós sem nós. Aqui estão as referências que a gente usou, pelo menos aqui nesses slides, né? E eu agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco do conhecimento que está sendo produzido a respeito dessa população, e é com muito orgulho que eu falo de prostituição hoje para vocês. E é isso.